Humberto Persil Soares, ele é sócio da empresa construtora Obra Prima, casado com a Cristina há 40 anos, tem 2 filhos, 3 netos e um a caminho. Humberto, ele é presidente do capítulo 04 da DONEP. Ontem estávamos conversando para ver qual dos dois foi o maior ditador do capítulo 04. Eu fiquei 11 anos e ele está inteirando 11 anos de presidente do capítulo. E tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. E quando a gente fala de milhares de pessoas, é verdade, são milhares de pessoas que têm vindo a eventos como esse e têm recebido aquilo que nós falamos no início, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos nós que cremos, e aqueles que ainda não crê, mas que venham a crer, para que esses tenham vida e abundância, e não tenham a morte eterna. É sobre isso que Humberto vai falar. Ele vai abrir o coração dele para dizer o que Jesus, o que Deus tem feito na vida dele. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Boa noite. Quero confessar para vocês que é mais fácil organizar o evento do que estar aqui contando a nossa história. Na verdade, é a história da nossa família, né? E é uma honra muito grande ter tantos amigos aqui de longas jornadas e a gente poder estar junto numa hora dessa. E também, não sei, aqui umas 50 pessoas que nós estamos conhecendo pela primeira vez e que também temos, né, muita satisfação da sua presença. E um dos motivos para organizar um evento é realmente trazer pessoas novas, né, transmitir aquilo que a gente recebeu de Deus, né, a gente transmitir para outras pessoas. Então, eu tenho 67 anos e é uma história, uma jornada de vida, altos e baixos. Eu até gostaria que daqui uns anos as pessoas se lembrassem do Deus que fez a minha história mudar. Não precisa, talvez você esqueça do meu nome, mas você não esqueça daquele Deus que é capaz de mudar uma pessoa, da água para o vinho. Então, eu tenho 67 anos, eu vou retroceder um pouquinho para a minha família de origem, meus pais. Mas antes, eu falei aqui na ordem. Queria apresentar a Cristina, muitos não te conhecem. Cristina, pode ficar de pé. Há 40 anos, em março, fazemos 41 anos, e a gente está junto nessa... Tudo que eu falar para mim aqui, a gente passou junto, e estamos aqui pela graça de Deus. Também apresentar o meu irmão, o Sérgio, muitos conhecem, mas tem muitas pessoas novas. E a minha irmã, todo mundo conheceu, na recepção ali, a Sandra. Mas aí os nossos pais, né? Eu sou o filho mais velho, de três filhos. A Sandra nasceu 1 ano depois, e o Sérgio 4 anos depois. Então, o Sérgio tem 5 anos e pouco de mim. E os meus pais casaram muito jovens. A minha mãe casou com 17 anos, teve que pegar autorização, né, dos pais. Não sei se precisa ainda hoje pegar autorização, talvez sim. E o meu pai tinha 21 anos, mas assim, se a gente olhar hoje, o que eles decidiram fazer é algo quase insano para os dias de hoje. Eles não tinham a mínima condição de enfrentar um casamento. Os pais os meus avós avisaram, amigos avisaram, mas sabe quando que tu teima, a paixão está tão grande, e eles resolveram se casar. Mas numas condições extremamente precárias. E 1 ano depois eu nasci, mais 1 ano a Sandra nasceu, mais 4 anos o Sérgio nasceu. E onde é que a gente nasceu? Numa casa que não tinha nem banheiro na casa, era a gente falava uma casinha lá no fundo, assim. Não tinha fogão, era um fogareiro de uma boca, deve ser de querosene na época. E assim eles começaram a jornada. Meu pai era funcionário público do Correios e Telégrafos,
Nunca foi carteiro, mas ele entrou como carteiro e se aposentou como carteiro. Trabalhava em escritório, ali nas partes burocráticas. Então, o salário muito reduzido. A nossa mãe sempre procurou fazer... ela tinha feito um curso em Solteira de bolos artísticos. Hoje são bolos fakes, né? Aqueles que têm andares, tem uma noiva lá em cima, um noivo, e tem uma outra de realmente saborear, né? Um outro bolo. Mas, na época, ela fazia aqueles bolos todos com glacê, aquilo tudo era um trabalho, assim, fabuloso, né? E ela fazia também para ajudar, e sempre bordando, vendendo coisa, vendendo pano de prato, bordado, fazendo tudo que ela podia fazer, né? Ela não trabalhava, só o meu pai. Então, nós se criamos assim com as maiores, né, dificuldades. Eu creio que muitos daqui já passaram por isso, né? E a gente hoje, olhando para trás, vê que são épocas que nos forjaram, né? Pessoas que a gente hoje valoriza muito o que tem, né? Porque a gente sabe, né, que a gente tem aqui, é um privilégio de hoje a gente ter, né, um automóvel, ter uma casa, ter um carro, ter uma geladeira. Eles não tinham nada, nada. E aí eu quero, a primeira conclusão, aquele amor assim, avassalador, aquela paixão que eles quiseram enfrentar, tudo isso. Como é que era o relacionamento depois de casado, né? Nós três nos criamos com uma casa assim, sempre suspeitando que havia um divórcio naquela semana. Então, o relacionamento, eles não sabiam lidar com os relacionamentos, né? Então, era pedir divórcio toda semana, a minha mãe mais que verbalizava, assim, né? Mas foi por milagre, eles ficaram casados mais de 50 anos, né? Os dois já faleceram, e eles também tiveram uma história de restauração. Pela minha transformação, depois vamos voltar a eles. Mas, então, nesse contexto, a gente cresceu, né? Então, sem frescura nenhuma, hoje mesmo, se eu tenho que dormir no chão, a gente dorme. Quem foi criado assim, né, num grau de dificuldade, não tem, qualquer comida é boa, tudo se come, né? Então, quanta lição boa a gente aprende na dificuldade, né, nas lutas. E aí eu fui crescendo e eu tinha um talento muito especial, um dom que é de Deus, né? A gente não tem mérito quando recebe um dom. De estudar, de querer ler. Eu, nas férias, eu pegava, conseguia enciclopédia, lia enciclopédia nas férias. Então, sempre fui muito curioso de aprender, sabe? E facilidade para a área matemática. Então, eu cresci e ainda esse dom me ajudou a gravar coisas que eu não gostava muito, geografia, história, eu gostava mais de matemática, de raciocinar. E coisas de decorar não eram o meu chão. Mas eu tinha muitos primos, todos menores que eu, meus irmãos também, e eu gostava de ensinar eles. Então, sabe aquela matéria de História do Brasil, Geografia da América? Eu repeti vários anos, todos os anos eu repetia com um primo, com um parente ali, e isso me ajudou depois. Quando eu fui fazer o vestibular, a engenharia civil, eu entrei em 74. Ela estava num boom assim, de obras bem populares, né? Tem muita gente aqui que não era nascido, mas tinha muita procura por engenharia civil, e eu estudava em colégio público, no Júlio de Castilhos, e não trabalhava já de manhã e de tarde. Comecei a trabalhar aos 16 anos, todos nós três começamos a trabalhar aos 15, 16 anos, pela carência, né? E eu estudava à noite, então não tinha nem tempo de fazer cursinho e nem condição financeira. E eu me inscrevi na URGS e passei no primeiro vestibular. E também dou graças por aquele dom que me fez ser professor dos meus primos ali, dos meus irmãos, né? Tu vê que a coisa vai se encaixando na minha vida, né? É uma graça de Deus que veio sobre nós, sobre mim, né? E, claro, cada irmão tem dons, né? Se eu pudesse aqui ter mais tempo, o Sérgio tem dons que eu não sei, eu passo longe da qualidade que ele faz, né? Utiliza os dons dele, a minha irmã também, e cada um de vocês também,
né? Aqui eu venho falar do Deus que dá esses dons. E consegui entrar na engenharia e também Deus me abençoou no primeiro semestre da faculdade. Eu saí daquele emprego, trabalhava num banco de office boy, né, enquanto estava ali no científico, né? Se lembram do científico? E aí consegui um estágio numa empresa de engenharia de projetos estruturais. Tem alguns engenheiros aqui, e era uma das maiores, se não a maior empresa ali. E na época a gente não desenhava por computador, não sei se essa gurizada não sabe o que é isso, é em papel vegetal, com nanquim, com aquelas letrinhas que tu tinha que fazer letra por letra, mas valia uma grana, porque era por metro quadrado de desenho, e valia para ter uma ideia, durante a faculdade, eu comprei um carro 0 quilômetro, na época era um Fusca, com muito orgulho, um Fusca vinho, assim, engrenar, assim, bem bonito, né? E 0. O meu pai nunca pensou, né? Nunca tinha comprado um carro 0, acho que nunca comprou um carro 0, né? E o meu pai, já nessa época, que eu já era maior, já estava no científico, ele já tinha arrumado um outro emprego, tinha conseguido transferência das 6 da tarde à meia-noite nos Correios, lá na sede central, e no emprego lá no centro ele trabalhava normal, 8 horas por dia numa empresa particular. Então ele chegava claro, lá quando terminava o serviço, 11 da noite, às vezes 11h30 ele estava em casa. Mas eu digo assim, foi para manter a família, as dificuldades, né? E nós 3 trabalhando, ajudando em casa, né? Pelas dificuldades que a gente vinha. E aí Deus me abençoou, eu fazendo a faculdade, né, nos intervalos, a empresa era perto da URGS ali, né? E aí eu fazia os desenhos, voltava, naquela corrida, assim, né? Então, hoje, tu vê, um estagiário comprar um carro é quase impossível, né? Era um boom, realmente, era um progresso naquela área da engenharia, ali, das construções, isso já em 1975, 76. A nossa área... Aqui tem engenheiros, arquitetos, sabe que ela flutua muito, né? Eu já estou formado há 44 anos, então a gente já passou por muitas crises, muitas temporadas boas, né, Zago? E outras que a gente acha que vai ter que parar. Mas me formei em engenharia, aquela própria empresa que eu era estagiário me contratou para ser engenheiro, calculista na empresa, e eu era o mais bem remunerado ali da equipe de engenheiros contratados, que eles já me conheciam há 5 anos, e entrei no mestrado também na URGS, na área de estruturas. E, nessa época, solteiro, conheci a Cristina. E já fazem uns 43 anos, né? A gente se conhece... E aqui eu tive uma paixão, assim, avassaladora, não sei se alguém tem algum profeta aqui, mas eu, quando conheci ela, eu tinha um colega de mestrado, que a gente estava numa festa, e quando ela entrou na festa, eu disse para ele, eu vou casar com ela. Ele achou que era brincadeira, né? Eu acho que até hoje ele acha que foi brincadeira. Mas eu falei com tanta convicção que na festa eu conheci ela e acabamos, né, numa jornada aqui de 40 anos já. Ele, na época, depois de uns 2 anos a gente casou, ele morava em Curitiba, veio para aqui fazer o mestrado, né? E ele veio para o casamento como testemunha, né? Foi padrinho do casamento. E foi a maneira também de eu dizer para ela, não, foi verdade, eu profetizei e tenho uma testemunha, né? E nessa época a gente estava ali começando o namoro, e um ex-colega de faculdade, ele se formou uma pessoa acima da curva, assim, fora da curva, né, muito inteligente. A engenharia civil são 5 anos, ele se formou em 3 anos e meio, o Mauro.
E claro que ele passou por vários contatos de turmas, que ele era da minha turma. Então ele foi meu colega. Daqui a pouco ele já estava na turma de quem entrou depois dele, entrou antes dele, porque ele foi... Então ele conheceu muita gente e todo mundo enxergou o dom dele, a inteligência dele, né, a competência dele. E ele, ainda estudante, foi sócio de um calculista, bem mais velho que ele, já começou a ter uma experiência empresarial, e depois ele, por questões de temperamentos comerciais, assim, ele ficou trabalhando sozinho, ainda na pessoa física. E ele cresceu muito, ele já tinha muita gente conhecida, né, engenheiros, né, claro, gente que nem ele, jovem, 25, 26, 27 anos, que estavam fazendo obras pequenas, mas ele tinha muito serviço. E um desenhista dele, que desenhava aquelas plantas, tinha sido o meu vizinho, colega de infância. E ele disse, pô, estou precisando de um sócio aqui. Ele trabalhava 7 dias por semana, era solteiro. E aí ele disse, eu conheço, o Humberto. Ele é, né, um cara competente e tal, ele conhecia a minha fama ali de criança, assim, que gostava de estudar, né? E ele tinha sido meu colega. Eu conhecia o Mauro. E ele nem, é mais um que passou, né? Ele teve 300 colegas na faculdade. Aí ele entrou em contato comigo, através desse amigo, e a gente começou, né, contatos para fazer uma sociedade. Ele já tinha sede própria, ele já tinha 50% do computador que fazia os cálculos. Naquela época, os computadores que a gente precisava eram importados. O computador que ele comprou custava $23 mil na época, 40 anos atrás, né? E ele era dono da metade do computador, porque a outra metade era o ex-sócio dele. Então, o computador ficava uma semana no nosso escritório e semana no escritório do ex-sócio. Eu acabei me tornando sócio com ele, 50% uma sociedade. Eu tinha uma bagagem mais teórica, com mestrado, com cálculo, e ele tinha, na parte assim de projeto mesmo, que eu fazia projetos até maiores do que ele fazia, porque eu trabalhava já num escritório grande, mas ele tinha toda a bagagem comercial, ele tinha contatos, ele já tinha uma estrutura de empresa, apesar de ser na pessoa física. Ele me convidou para sócio, a gente acertou 50%, começamos os dois jovens. E a coisa, para quem começa uma empresa, tem aqui gente de todas as idades hoje, a gente sabe que quem começa uma empresa, para dar certo, para colher realmente os frutos, a não ser que tu tenha muito capital, né, inicial para colocar. Sem capital, como eu entrei, a gente levou em torno de 10 anos para ter um salário, tipo a metade do salário mínimo de um engenheiro. Porque a gente se limitou, a exigência dele foi essa. Nós vamos ganhar 5 salários mínimos em 10 anos. Era um visionário, assim, vamos investir na empresa. E ele solteiro, eu namorando, e eu solteiro namorando. E eu aceito, vão meter para frente. Eu conhecia a competência dele, ele viu a minha competência ali, e a gente começou. Na época, a Cristina já trabalhava, tinha se formado em enfermagem, e trabalhava no Hospital Conceição, que ela conseguiu, se formou e já começou, era solteira. E eu me lembro que, na época, o salário dela era exatamente assim, bem próximo ao que eu ganhava na empresa lá, como Prolabore, né? Então, e a gente acabou comprando. A gente casou, não tinha capital nem para botar na empresa, eu tinha, e nem para casar, nem para comprar um apartamento. Mas aí o meu pai já tinha o fundo de garantia daquele emprego dele naquela empresa particular, e o que ele fez? Eu comprei o apartamento no nome do meu pai, e a entrada, o fundo foi a entrada, porque todo financiamento precisa o ato ali, né? Não tinha dinheiro para colocar, então a gente quitou o apartamento em 10 anos,
fomos pagando e depois ainda completei lá para quitar, mas em 10 anos nós nos mudamos e eu tive que quitar o apartamento, até porque a gente vendeu. Então a gente ganhava ali, o valor da prestação era o salário meu ou o salário dela, que eram mais ou menos iguais. Então a gente vivia com 5 salários mínimos. Já tinha nascido a Ana Paula, a filha mais velha. Nós temos 2 filhas, a Ana Paula, a mais velha, com 39, e a Vanessa, com 33. E a Ana Paula já tinha nascido, nós morávamos naquele apartamento, e já era assim muito... Só tinha um banheiro, só que aquele banheiro muito pequeno, botamos uma porta de sanfonada, porque se tu abrisse a porta para entrar no banheiro, acabava o banheiro, né? Então, e a gente assim, com a empresa já começando a ter sucesso, mas a gente limitado nos gastos, porque nós tínhamos que ter o nosso computador da empresa, que nós não tínhamos. Nós acabamos nesses 10 anos, né, com essa rigidez, com essa limitação no Prolabore, mas nós acabamos tendo uma sede própria, e tendo um computador, depois tendo outro computador. As coisas foram lentas, nada foi assim, né, meteórica. A coisa foi bem lenta, bem trabalhosa, assim, realmente, né, era para ter perseverança. E eu falei do nosso casamento, falei que nós temos 2 filhas, mas eu vou voltar lá para os meus pais. Quando eu era pequeno, eu era o mais velho, eu muitas vezes, por ser mais velho, eles tinham discussões assim de noite, achando que nós estávamos dormindo. Mas muitas vezes eu não estava dormindo. E na minha cama, eu chorava sozinho. E aquilo dói, né, para uma criança. Eu não sei se você já passou por isso, ou talvez você está fazendo o seu filho passar por isso, não sei. Mas na época de quando criança, eu tendo uns, talvez 5, uma época de entendimento melhor, assim, e eu fiz um pacto, assim, comigo. Tipo um juramento, assim. Eu já tinha visto também outros casamentos, uma família da minha mãe com vários irmãos, do meu pai com vários irmãos, e eu vi que o casamento era um problema sério, os relacionamentos. O que eu conhecia como criança já me assustava. Mas eu, desde pequeno, eu queria ter uma família. E aí eu fiz um juramento. Não, eu não vou deixar meus filhos passarem por isso. Esse sofrimento que nós 3 estamos passando. A vida passa, eu cresci, contei para vocês rapidamente, né, até chegar ao casamento, a empresa, e vieram as filhas, e aí eu pergunto para vocês, e como é que era na minha casa? E aquele meu juramento, onde é que ficou? Quero dizer que, pelo mesmo fracasso que os meus pais passaram, eu e a Cristina estávamos passando e levando o sofrimento das filhas. Parece que a história se repete, né? Se repete. E eu quero contar uma história que a grande mudança fazem 18 anos que aconteceu, para eu estar aqui falando por você. Eu e a Cristina somos um milagre. Esse milagre começou há 18 anos. Mas então nós ficamos 22 anos casados nessa crise crônica já no casamento. Já era crônica. De se ficar uma semana, até um mês sem se falar dentro de casa, era normal. E como é que... eu vou pular assim do casamento até o final, até os 22 anos... Nós já morávamos numa casa que nós nunca sonhamos em um dia botar o pé dentro. Muitos aqui já conheceram nossa casa. Ter o carro que a gente quisesse, viajar para o exterior aonde quisesse.
Aí a gente pulei, né? Há 35 anos já tem obra-prima, então já tinha uma construtora, já tinha outras empresas, sócio do meu irmão com uma empresa de karaokê, né? Aquele videokê que se canta na TV. E então, com muita prosperidade financeira, nós chegamos no fundo do poço. E eu costumo dizer que o fundo do poço mesmo não é você estar em crise e você ainda ter uma esperança. Ah, mas se eu tiver condição financeira, vai mudar isso. Isso é o fundo do poço, né? Mas a pessoa ainda se ilude que o dinheiro vai resolver. Essa mulher não para de reclamar, eu vou dar uma casa nova, vou dar um carro novo. Quem sabe se eu tivesse dinheiro, ia viajar, fazer uma segunda lua de mel. Tudo isso a gente fazia e a coisa cronicamente... Aquilo que eu ouvia na minha casa, o divórcio sendo uma ameaça semanal na casa dos meus pais, estávamos agora na nossa casa com a mesma frase, quero o divórcio. Filha chorando. Então é o caos, tu não sabe para onde correr, porque ainda se tu tem uma esperança, não, mas se eu me mudar, se eu conseguir viajar... Não, mas ali nós já tínhamos tudo. Então, o dinheiro não pode enganar os outros. Mas para quem já tem, isso já não engana. Onde é que ele vai recorrer? Aí eu tive que recorrer aos remédios. A minha cardiologista, que a gente tem que controlar a pressão, eu comecei a reclamar que eu não conseguia dormir e tal. Ela começou a me dar um remédio, era tarja preta, tinha que pegar a receita, alprazolam. E aí tu começa, eu não me lembro os miligramas, né? Isso fazem 18 anos que teve a mudança. Mas aí tu começa com talvez meia miligrama, daqui 3 meses já está em 1 miligrama, meia miligrama, assim vai aumentando. E aí tu não consegue dormir igual, né? Não sei se alguém já passou por isso, ou tem algum parente, né? Que parece que não tem fim, assim, tu fica acordado de noite e os teus pensamentos... e os pensamentos. Esses são os mais perigosos. Aí tu começa a pensar bobagem, tu começa a fazer planos malignos, de arrepiar. Eu falei de um dom de estudar, de ser responsável, tal que eu ganhei de Deus. A Cristina, da mesma forma, foi abençoada. E eu não preciso dizer que as nossas filhas nos superaram ainda. Nunca, sabe, uns pais que nunca disseram como é que estão os temas, porque eles sempre cumpriam tudo. Não precisava se preocupar. Sempre eram as melhores notas. A Vanessa fez odontologia na URGS, a Ana Paula fez Direito na PUC e, ao mesmo tempo, fez Administração na URGS. A Cristina estudou na URGS. Até eu brincava com ela, né? A segunda filha mais nova, quando foi fazer vestibular, se inscreveu na PUC e na URGS, né? E a gente disse, não, agora é obrigação, né? Todo mundo passou na Federal, aquela brincadeira de família, assim. Então, com tudo isso que é um presente de Deus, com as empresas... nada meteoricamente, mas tudo andando bem, e a tua vida é um fracasso. Os teus clientes te pagam os melhores honorários. No nosso caso lá, se cobra por metro quadrado, né? A nossa empresa cobrando bem mais do que a média. Era o mais caro o preço do metro quadrado, não é, Luiz Augusto? Trabalhou conosco ali, o Luiz Augusto, veio de Gramado. Prazer de receber vocês aqui, tá? Ele é testemunha, viu? E tu acredita que, assim, sendo prestigiado pelo mercado imobiliário, nas festas do Sinduscom, nas entregas dos prêmios, tu é uma pessoa que, né, valorizada, só que tu em casa tu não é nada, tu não sabe te controlar, tu não controla um relacionamento, tu não controla os teus pensamentos malignos, então tu vive assim, dois mundos
Assim que tu às vezes não quer voltar para casa, quer ficar trabalhando, e eu trabalhava bastante também. E aí chega uma crise maior na nossa família. Eu falei, a nossa crise era crônica. Até tu já sabe o que vai acontecer, né? Tu falou tal coisa, tu já sabe a consequência, tu vê a cara, um vê a cara do outro daquele jeito, tu já sabe a consequência, era crônica. Mas aqui, desculpe, eu não pedi para tu levantar, mas agora tu pode levantar a Simara e o Sérgio de novo, pode levantar. Essa é a minha cunhada, esposa do Sérgio, a Simara. E o Sérgio é meu irmão, meu vizinho, nós moramos, né, fizemos duas casas, uma ao lado da outra, e meu sócio numa das empresas. E, claro, ele conhecia demais, sendo vizinho, sendo irmão, sendo sócio. Quando tu conhece uma pessoa, pela voz dela naquele dia, tu sabe se está com uma crise ou não. Você já notou isso? A voz não engana. Tu pode até dar um sorriso no rosto, mas é impressionante. E aí o Sérgio, que sempre foi uma pessoa, eu muito intelectual, assim, né? Eu pulei essa parte. Eu era muito intelectual e já bem antes dos 22 anos, né, a gente já vendia o karaokê, e o Sérgio canta muito bem, a Simara, a Cristina e as nossas filhas. Se eu cantar, não vende nenhum aparelho mais. Mas eles cantando, para ter uma ideia, a gente fazia festa, aquele churrasco, convidava os parentes, eles cantando, e eu com um livro na mão, de psicologia, de antropologia. Eu queria entender o ser humano. Eu não me entendia, eu queria alguma coisa ter saída. E eu pulei isso. E eu sem fé nenhuma. Eu tinha fé de criança lá num colégio marista, né, que eu frequentei. Tinha fé, mas quando eu entrei na engenharia, se materializou o meu mundo, assim, né? Se materializou. Fiquei ateu, como a maioria dos engenheiros, né? E o meu ídolo na época, que eu peguei de ícone, Luiz Fernando Veríssimo. Quando ele escreveu uma crônica na Zero Hora, que dizia assim, os que têm fé em Deus, eles fazem as boas ações para agradar a Deus. Mas eu, como outros que não temos fé em Deus, a gente faz boas ações porque nós somos bons. Não precisa ter um Deus mandando. E eu me achei ali com a frase dele, porque eu gostava de ajudar pessoas. Gostava muito de ajudar pessoas. E eu não falava para ninguém. E eu ainda me sentia melhor do que ele, porque ele botou no jornal que isso, né? E eu não falava para ninguém, então eu sou superior ao Luiz Fernando Veríssimo. Porque eu faço porque eu sou bom e eu sou tão bom que não preciso ninguém saber. Entendeu o requinte? E todo esse meu ateísmo não levou a nada. E agora tem que falar junto. A Cristina, com toda essa carga de sofrimento dentro de casa, ela já veio de uma família que os pais se divorciaram, que o pai dela adulterou, teve uma crise familiar, ela sofreu muito com isso. E, claro, ficou todo mundo, toda moça que passa por isso dentro de casa, toda menina, fica muito desconfiada do futuro marido. O que ele está aprontando? Porque o pai dela aprontou, né? Então, corria junto aquela desconfiança, aqueles ciúmes na nossa vida, assim, agregava crise na nossa vida, né? Pelas experiências dela, né? E eu não sabia entender ela mesmo.
Aí, há 18 anos atrás, o Sérgio e a Simara, meus vizinhos, meu sócio, meu irmão, entram numa crise aguda, não é mais crônica. Foi de repente. Os caras estão sempre alegres, sempre cantando, as filhas deles, como as nossas filhas, sempre alegres, sabe? Aqueles filhos de revista, assim, né? E daqui a pouco, lá pintou o divórcio, assim, mas aqueles forte. Gente, eu já tinha a dose do remédio, assim, não foi de 0,5 miligrama, a minha teve que dobrar, porque eu já conhecia, eu ia trabalhar com ele, eu conhecia a voz dele. Que naquele dia a coisa agravou mais. E então foi uma carga de sofrimento muito grande, mas foi o que Deus usou para eu estar aqui hoje falando. Foi o que Deus usou. Choramos muito, sofremos, meus pais vivos, sofremos muito, a Simara sofreu muito, as filhas, né, minhas sobrinhas, hoje tudo casada, tudo feliz, né, deu tudo certo. Essa mudança que eu vou falar comigo, deu nos meus pais, deu nos meus irmãos, nas minhas sobrinhas, e aquilo bateu assim, aquele vento, aquela tempestade. E naquilo ali, uma tia nossa, mas tia, não pense uma pessoa com mais idade, da mesma idade, mais ou menos. Ela foi adotada pela minha avó, então ela é irmã adotiva da minha mãe. E ela pega o casal, né, ela e o marido, dão uma Bíblia para o Sérgio. E o Sérgio era aquele homem que nunca tinha lido um livro, vou arredondar assim, né? Porque até os livros do colégio que ele lia, quem lia era eu para fazer o resumo do livro. Ele gostava ele tem dons assim que, né, eu já falei, impressionantes, mas esse aí ele não gostava de ler, isso mudou, né, bastante a partir dessa época. E ele recebeu a Bíblia. Eu não contei, na crise dele, ele não conseguia mais dormir, e ele sabia que eu tomava o remédio. E aí irmão mais velho, eu ia na médica, já pedia dose dupla. E eu comprava o remédio para mim e dava para ele, o vidrinho. Claro, ele entra no processo aquele também de estar aumentando depois, né? A gente ri hoje, né? Mas a época foi de ver o meu irmão querendo fazer bobagem. Tem tanta história. Mas ele recebe a Bíblia, começa a ler. E recebe uns convites para umas reuniões assim, de oração, com outras pessoas de fé. E ele começa a... Eu me lembro muito bem um dia que eu sabia quando estava terminando o remédio dele. Porque eu estava terminando o meu, assim, eu sabia. Aí eu comprei, fui entregar para ele e disse, não estou precisando mais do remédio. Gente, aquilo ali foi um choque. Porque é o seguinte, o meu era crônico, tudo bem, o dele foi agudo, mas aí ele e a Simara sofriam eu na minha vida eu nunca passei por isso, como a crise deles, né, por ser tão aguda, com as filhas tão pequenas, tinham 5, 7, 11 anos, 14, 12 e 6 anos, vizinhas, quase filhas, né? E aí ele me devolve e eu, meu Deus do céu, tu imagina, eu tinha uma coisa na minha cabeça, que a Bíblia era um livro muito antigo e muito superado. Estudei em colégio católico, e a gente vive num ambiente de predominância católica, e tinha na minha mente, né, que a Bíblia era contra o sexo, a não ser para a geração de filhos, isso tinha na minha cabeça. E outras coisas, né, e eu digo, mas eles estão fazendo lavagem cerebral com o Sérgio, eu conheço, é a pessoa talvez mais inteligente que eu conheço, é o meu irmão. Eu ensinei ele a fazer programas de computador, ele faz melhor que eu hoje.
E ele começa, eu disse, meu Deus, eu fiquei muito preocupado com ele. Teve um período assim, mas muito preocupado. E eu cheguei, não, então, aquele casal deu a mesma Bíblia para ele, deu para mim. Quando eu recebi a Bíblia, a primeira intenção, agora eu vou achar aqueles furos, que eu sei que tem, eu tenho habilidade de estudar, de interpretar texto e tal, né? Eu vou convencer ele, porque ele me confia em mim, e ele, né, vai acreditar, eu sou o irmão mais velho, sabe? Gente... lá em casa rolando a mesma crise, né? O ciclo, a gente chama isso de ciclo insano. O homem não sabe dar amor para a esposa, que a esposa precisa receber amor, e a esposa não recebendo amor, ela não consegue respeitar o marido, como é a necessidade número 1 do marido, é ter respeito da mulher, ser respeitado. E ele não sendo respeitado, ele não consegue entregar amor para a esposa. Então isso é o ciclo insano. Alguém tem que quebrar o ciclo insano. Mas quem não sabe, não tem como. E a gente correndo 22 anos de ciclo insano. Aí eu começo a ler a Bíblia, e a Bíblia, aquelas palavras ali, um homem sem fé, imagina sem fé nenhuma, acreditando só na força do seu braço, vai ler um livro que tu está ali achando que está cheio de coisas caducas, coisas superadas, coisas que eram para aquela época, né, com uma imagem muito negativa. Eu comecei a lendo assim, até para ajudá-lo, né? E aí eu te digo assim, eu leio rápido, eu estou acostumado, assim, eu pego um livro, assim eu lia, num dia eu posso ler isso aqui, contando a história, né? Já fiz muito disso, gostar de um livro, terminar assim. E aí eu peguei a Bíblia e eu digo assim, não sei se foi um pouquinho mais de uma semana, o meu remédio eu também parei de tomar. Dá para ter uma ideia sobre isso? E me veio uma convicção que eu não tinha lido tudo ainda, mas chegou num ponto que a fé que entrou em mim, eu tinha uma convicção que tudo que estava ali era verdade. Não uma coisa natural, isso que pode dar numa pessoa descrente total. Podia vir assim, abrir o Mar Vermelho, não tem problema, se está escrito, porque ela falava de mim, ela contava as minhas carências, a Bíblia. A Bíblia não esconde os grandes ídolos da Bíblia, né? Moisés, Davi, tirando Jesus, todo mundo ali tem o lado podre também. Mostra a humanidade, né? Mostra o pecado que nasce conosco, né? A gente vê nas crianças já crescendo, né? O egoísmo vindo. Quanta coisa a gente vê nas próprias crianças, né? E aquilo ali foi me dando uma convicção, assim, que aí eu vendo a transformação do meu irmão, a crise rolando na casa dele, eu estou falando de uma crise aguda rodando, a minha rodando aquela crise crônica, a Cristina, a religiosa da casa, e eu começando a ler a Bíblia. No primeiro mês, assim, a nossa crise crônica piorou, porque ela se ofendia assim, não, como é que tu está lendo a Bíblia aí? Como é que tu... Aí o meu irmão me convidava para ir para uma reunião, assim, e até ela ia junto, no domingo. Aí na segunda ela chegava, que tu quer com religião? Agora tu vai seguir o negócio do teu irmão, né? Porque ela se sentiu assim, que ela era religiosa de casa. E eu esqueci de dizer, com toda a religiosidade dela, porque tem muita gente que diz assim, né? Qualquer fé é válida. Você já ouviu isso? Importante é ter fé. A Cristina tinha muitas fés. Fés em vários segmentos religiosos. Vários. Tudo que tu imaginar, praticamente.
E ela querendo até tirar coisas ruins contra ela mesmo. Então, não se vale dessa frase, qualquer fé é válida. Isso não é verdade. Primeiro, porque duas fés podem ser opostas. Eu creio nisso, eu creio em reencarnação e eu não creio. Como é que as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Quem fez lógica, né, já sabe, né? Uma coisa que contradiz a outra não pode ser verdade ao mesmo tempo. E então, com toda aquela religiosidade, a gente piorou naquele mês, porque eu comecei a ler a Bíblia, comecei a enxergar algumas coisas que ela fazia que eram antibíblicas. E ela, teoricamente, acreditava na Bíblia, mas também nunca tinha lido, nunca tinha se dedicado. E aí eu comecei a mostrar, e aquilo revoltava ela, porque a pessoa, para mudar, tem que primeiro reconhecer o erro, né? Mas todos nós temos dificuldade de reconhecer erro. Não é verdade? A primeira história contada na Bíblia diz que Eva foi lá e comeu o fruto proibido. Depois foi o marido. Quando Deus foi perguntar para Eva o que ela fez, para o Adão, né? Porque ele falou para o Adão. O Adão falou o quê? Foi a mulher que tu me desse. Ele não assumiu. E quando aí foi para Eva, Deus foi para Eva. O que Eva falou? Foi a serpente. Você já viu isso dentro da sua casa? Você já fez isso também? Não assumir, como eu fazia, e botar a culpa no outro? Isso é da natureza humana. No natural. Só no sobrenatural que tu volta atrás, tu pede perdão até para um filho, sem problema nenhum. Então, a gente... começamos aquela crise, Deus foi muito gracioso conosco. Tem casais que passam por essa crise, quando um se volta para Deus, e às vezes tem 10, 20 anos, e ainda a outra pessoa acha que aquele que se voltou para Deus está até se separam às vezes por causa disso, né? Mas a Cristina foi 30, 40 dias, Deus usou até as próprias filhas, e graças a Deus ela, né, a gente pôde superar, e a gente está aqui para falar para vocês. E naquela época a gente recebeu uma oração, nós fomos convidados a fazer uma oração, que é uma oração simples, que é uma oração que está na Bíblia, que é uma oração de uma aliança com Deus. Aliança minha com Deus. Que aliança é essa? De entregar a própria vida da gente, entregar a minha vida, a minha família, o meu futuro nas mãos de Deus, através de Jesus Cristo, crendo no sacrifício dele lá na cruz, que morreu pelos nossos pecados, e crendo que ele ressuscitou, e sendo o primeiro a ressurgir dos mortos, que hoje quem tem fé em Cristo, né, tem essa mesma esperança de ser, mesmo que a morte aqui aconteça, né, a gente vai receber uma ressurreição. Então, em qualquer velório, geralmente pendurado ali na capela, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Você já viu isso numa capela? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? É a pergunta dessa noite. Crês nisso? Você crê nisso? Quem crê nele, não aquilo que o Zago falou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, que é Jesus, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E que coragem de alguém dizer, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Quais são as hipóteses para uma pessoa falar isso? Ou ele é Deus para ter esse poder, ou ele é um maluco que acha que é Deus, né? Ou ele é um mentiroso.
Não tem uma quarta categoria. Ou ele é maluco, ou ele é um mentiroso, mal intencionado, ou ele é o próprio Deus. Eu escolhi que ele é o próprio Deus. E a gente creu, as nossas filhas creram, o Sérgio creu, a Simara levou um pouco mais de tempo para crer, né? Levasse 13 anos. 13 anos, eles se separaram, se divorciaram, foi um processo longo, e fazem 5, né, que eles voltaram a casar. Enquanto isso, as nossas filhas, eu falei, né, seguiram na mesma fé. As 3 filhas deles, uma mora já no Canadá, casada com o Mateus, né, a Tamires, um guri maravilhoso, cheio de fé também. Eles estão lá recebendo brasileiros, fazendo um trabalho fantástico para amar pessoas que chegam no Canadá para se mudar, brasileiros principalmente. Que idade ela tem? 24 anos. E o marido também, eram colegas de aula. A mais velha, essa é a mais nova, a mais velha, a Thaís, está na San Diego, casada com um guri também, cheio de talentos, já tem uma neta lá, né? E a Tayla aqui em Porto Alegre tem 2 menininhos, também casada com Cassiano, né? As nossas filhas, a Ana Paula, casada com o Gustavo, um guri que nessa época namorava a Ana Paula. Ele estava no vestibular, né? Ele passou para medicina na URGS. Hoje eles têm 2 filhos, o André tem 12, a Júlia tem 7, 8. Vai fazer 8, né? Semana que vem. E uns netos assim de Deus, gente, o que eles oram, o que eles sabem da Bíblia. Meu Deus, eu queria ter a idade deles sabendo o que eles sabem. E sendo referência no colégio, estudo no Farroupilha. É fantástico, todo final de ano a Ana Paula vai lá e a professora, no primeiro ano primário, a professora chegou e disse assim do André, né? O André é demais aqui, nota 10, mas na aula tem outros meninos nota 10. Nas aulas ali, nos estudos, na competência ali, mas sempre tem 2 ou 3 ou 4, né, na aula. O André é desse time. Só que na área de relacionamentos, de comportamento, o André não tem ninguém que chegue perto. Imagina, as minhas filhas foram criadas lá atrás, né, num relacionamento péssimo de um casal. Hoje os nossos netos tiveram uma chance, o casamento deles, nenhum casamento é perfeito, viu? Não veio aqui falar disso, mas é noutro nível, noutro respeito, noutro amor, né? Eles sabem superar. Eu fico dizendo que o problema não é termos problemas, o problema é não saber resolver os problemas. Problemas vão aparecer, seja na empresa, seja na família, seja no Brasil. O problema é para ser superado. E quando tu não tem essa habilidade, né, tu pode ter dons de tudo, um dom até de riqueza, mas tu não tem a sabedoria para resolver um problema, não adiantou nada. Então, isso é a história da Ana Paula com o Gustavo. A Vanessa está com 33 anos, mora no Texas, conheceu um rapaz, o Benjamin, também 33 anos, nós voltamos agora há 10 dias de lá, ficamos quase 3 meses lá, nós temos uma neta, Elisa, 2 anos e meio, e a Vanessa está grávida do 2º filho, o sexo vai vir no final da gestação, eles querem pegar surpresa. E eles se conheceram numa igreja cristã em Vancouver, no Canadá, um australiano e uma brasileira. O guri toca teclado, tocava na igreja lá na Austrália dele, é uma família cristã. E uma bênção de Deus, assim, eu disse assim, é muita bênção derramada, eu preciso contar para vocês. E eu quero ver vocês um dia contando aqui. Tu pode dizer, não, mas eu sou muito improvável. Deus é o Deus dos improváveis.
qual era a probabilidade que eu teria de estar falando hoje aqui? A Cristina tem uma frase, né? Me relembra. Deus é muito bem-humorado. Parece até usar o Humberto e a Cristina. É algo sobrenatural. Não é no natural que isso acontece. Eu me conheço, a Cristina se conhece. A nossa neta de 2 anos e meio, a Elisa, é uma graça de Deus. Já ora, a gente não consegue começar uma refeição, às vezes a gente esquece de orar. A guria, ela tem uma mesinha, né? A cadeira dela é mais alta assim, e ela senta, ela já sobe sozinha, e a gente começa a comer e ela chama a atenção nossa. É incrível assim o amor a Deus que todos da nossa família têm. As nossas filhas, as nossas sobrinhas, a nossa família inteira, o meu pai e a minha mãe, para retomando assim, naquele movimento de 18 anos atrás, a partir de agora, né? Eles eram vivos, eles tiveram um encontro com Deus, eles se perdoaram, ainda sofreram uma carga, né? A minha mãe já era muito idosa, ela sofreu muito assim uma jornada de sofrimento, então tomava alguns medicamentos e tudo, mas elas se alegravam em Deus assim, louvavam a Deus. O Zago acompanhou aqui, muitos queridos amigos aqui sabem o que eu estou falando, conheceram meus pais, né? E eu chorava muito quando eu me encontrei com Deus, chorava muito, num louvor, né? Ou numa mensagem, eu chorava muito. O meu pai ficava preocupado comigo, pegava pessoas assim, pegava o Zago, que já está há mais tempo na fé, olha o Humberto chorando, como se fosse Mas passou uns anos e o meu pai começou a chorar também. E eu fui a última pessoa que eu fiquei com ele lá na UTI, e naquela noite eu louvei, eu não sou bom de cantar, né? Mas eu louvei com as minhas palavras, assim, né? Um cântico, e que ele sabia também. Ainda louvei com ele, dei boa noite e tal. No outro dia eu não vi mais ele. Então, ele morreu com Cristo, e um dia nós vamos nos encontrar. A partir daquela oração que eu fiz há 18 anos atrás, daquela aliança que eu entreguei tudo para Cristo, e que Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador, Deus ouviu no céu, e tem um livro, na Bíblia diz que tem um livro lá, é o livro da vida, e que lá estão registrado o nome de todos aqueles que estão aliançados com Deus, para a vida eterna. E eu ali naquele dia, eu tive convicção, meu nome está lá no livro da vida. E assim foi a Cristina, foi as nossas filhas, o nosso neto, o mais velho já se batizou, inclusive, e ele tinha 7, 8 anos, né? Mas com convicção, sabe? Biblicamente, o batismo é depois que tu tem a convicção. Aí ele se batizou. Então, essa noite, eu queria chamar a Cristina aqui. Há uns 15 anos atrás, eu dei esse testemunho. E na época eu suprimi uma coisa. A Cristina tinha uma crise, por causa daquele trauma com os pais, né? E eu tinha sido fiel a ela muitos anos, mas ela sempre desconfiando de mim. E aí eu caí no adultério. E quando a gente teve esse encontro, 18 anos atrás, eu sabia que tinha que confessar. Mas ela tinha muito, ela mesma verbalizava, né, que tinha muita dificuldade de perdoar adultério, pela jornada dela, né? E eu me calei. Claro, aquilo ficou me pesando. Mas há uns 6, 7 anos atrás, né? 7 anos atrás, eu tive a coragem de colocar a verdade, né? E a verdade nos liberta.
E eu contei a verdade, machucou muito ela, porque ela, dos 18 anos, 11 eu escondi, né, mesmo estando com Deus, mesmo ajudando casais, mesmo uma parte que eu não contei, né, Deus tem usado a nossa família, eu e ela, e usa as filhas, a nossa filha, o nosso genro lá no Texas, ele ajuda casais, estão líderes também, né, a nossa filha aqui, o nosso genro também, e nós dois, por ter mais tempo até, né, eles estão no dia a dia do trabalho, a gente está mais hoje aposentado, e então Deus nos deu a oportunidade de, inclusive, muitos que estão aqui hoje, poderem testemunhar que Deus usou a nossa vida para consertar casamentos, pessoas que se casaram, pessoas que tiveram uma mudança profunda nos seus relacionamentos e usaram eu e a Cristina. Deus tem muita graça, muita misericórdia. Aí ela sofreu, foi uma jornada assim, de quase um ano, mas graças a Deus eu posso hoje contar em público, porque a verdade liberta. E eu queria agradecer a Deus, queria agradecer a Cristina por ter me dado coragem de fazer tanta coisa. E ela também é uma mulher que ela não é, ela é professora universitária já aposentada, mas ela é empreendedora também, porque eu sou filho de funcionário público, né? Eu caí como empresário por causa daquele meu ex-colega. Foi um presente de Deus, né? Ele na minha vida. E a Cristina também, muitos investimentos que hoje a gente tem, mulher gosta muito disso, né? De estar sempre de comprar, de adquirir, comprar um terreno, as coisas deram certo, né? Então Deus usa muito ela, assim. Né? Eu tenho que também fazer alguns ajustes. Em todas as escolhas não dá, né? O casal tem que ceder um lado e liberar o outro lado. Mas eu queria fazer um convite agora. Quer falar alguma coisa? Depois de tudo isso, né, gente? Quero dizer para vocês que nenhum sucesso compensa um fracasso num casamento. Essa é a grande verdade, né? Nenhum sucesso. E Humberto comentando, né, colocando aqui sobre o nosso testemunho, eu fui lembrando também de algumas coisas e quero dizer às amadas aqui presentes, as irmãs, as queridas amigas aqui, que cuide o que você vai falar, porque a palavra tem poder. Eu muitas vezes, Humberto não falou, lógico, sobre isso, mas muitas vezes no nosso casamento, eu dizia assim, Humberto, eu jamais vou perdoar um adultério. Qual é a frase? Jamais. Quando tu fizeres, tu faz bem feito. E essa frase, né, viveu comigo durante todo o nosso casamento de 22 anos, como ele comentou antes. Quando se traíres, traia bem feito. Isso, então... E eu repetia isso muitas vezes, repeti durante 22 anos, né, do nosso casamento. E quando realmente houve essa confissão por parte do Humberto, eu perdi meu chão. E que se realmente não fosse o Senhor Deus, né, na nossa vida, Jesus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. E como eu brinco que eu fui uma aluna que levei 11 anos para aprender sobre o perdão. Como Deus é muito paciente, né, me ensinou por 11 anos, né, a perdoar, a andar mais uma milha, né, como diz a palavra, porque realmente eu dizia muito isso, né, e não tinha, o meu coração era realmente duro, né, não perdoaria se não fosse pelo Senhor, né, Ele conosco, na realidade. Então, com certeza, cuide das suas palavras, que a palavra tem poder, né? Mas Deus é maravilhoso, realmente, né? Nós só estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, porque Ele tem nos sustentado, né? Tem nos sustentado, tem nos ajudado, né? A cada dia, né? Um dia de cada vez. Então, eu venho, né, endossar as palavras do Humberto e dizer que, realmente,
só por Deus. E existe um Deus que ama cada um aqui. Basta nós nos rendermos a Ele, né, de coração, e deixar com que Ele entre mesmo, né? A palavra de Deus diz que Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato, né? Diz Apocalipse. Se eu abrir, né? Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear conosco, né? Vai cear contigo. Então, essa é a oportunidade que a gente quer dar para cada um aqui de vocês. Então, muito obrigada por nos ouvir. Então, eu queria que a gente ficasse de pé todos. Eu vou dar nós vamos dar aqui na Donep, a gente sempre dá uma oportunidade a todas as pessoas a fazerem aquela oração, que é aquela aliança com Deus. É a sua aliança com Deus. Hoje é a sua noite que você vai marcar na sua vida. 5 de dezembro de 2022. Você pode ter tido muitas experiências na vida, mas quem não fez essa aliança, e eu não conheço ninguém que tenha feito de coração, que não tenha um testemunho para dar. Talvez não tenha coragem de vir aqui na frente, mas todos que eu conheço, que fizeram essa aliança, tiveram uma transformação na sua vida, e não é só no casamento que a gente fala, né? Em qualquer área da sua vida. Então, essa oração é aquela que eu fiz, de entregar, né, a nossa vida, o nosso coração, a nossa família a Deus, e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Lá em Romanos, diz isso o apóstolo Paulo, né? Se confessares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Não é uma promessa do Humberto, da Cristina, da Donep, de uma igreja. Não, biblicamente, é a porta de entrada. Você confessar com a sua boca e fazer essa aliança. Então, eu vou fazer essa oração que um dia eu fiz e que deu partida a todas essas mudanças. E você repete, se você concordar, você repete comigo cada frase. Então, você diga assim: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti, que eu sou um pecador, e eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Salvador. E eu te peço agora que Tu conduza a minha vida, a minha família, o meu trabalho, enfim, todas as partes da minha vida, conforme a Tua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu rompo agora qualquer aliança que eu fiz com as trevas, na ignorância ou no conhecimento, mas eu quebro agora todo esse poder maligno, e eu te agradeço por essa jornada que está começando hoje, e em nome de Jesus, amém. Eu queria que você que fez essa oração, você não vai sentir um calorão, você não precisa sentir nada, mas Deus sentiu o seu coração. Se você creu, a Bíblia diz, se você crê no seu coração e confesse com a sua boca, você será salvo. Na Donep aqui a gente tem um presente. É os primeiros passos da fé cristã, mas a fé cristã biblicamente. Um pequeno livrete, e agora diz assim, eu gosto muito desse nome, do título do livro, agora, o agora é o mais forte aqui, tá vendo? O maior aqui. Agora, você faz parte do povo mais feliz da terra. Não é o povo da Donep, não é o povo de uma religião, é um povo que é aliançado com Deus. E nós queremos dar esse presente a todas essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez na sua vida, que creram, que querem uma jornada diferente na sua vida, querem uma transformação naquela área da sua vida.
E você aqui vai levar e aprender os primeiros passos e vai receber um abraço aqui meu, da Cristina. Tá? Você levante a mão onde está, que fez essa oração pela primeira vez. Ó, quantas pessoas. Pessoas que têm coragem. Jesus disse, né? Quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele na frente do meu Pai. E quem não se envergonhar, né, ele vai honrar aquela pessoa. Porque a fé é para as pessoas de coragem. Um dia eu tomei essa decisão, a Cristina tomou essa decisão. Você pode hoje estar tomando essa decisão. Vou pedir para os demais sentarem, e essas pessoas que levantaram a mão, ou se você não levantou a mão, você fez pela primeira vez e quer vir aqui receber um abraço e receber uma oração, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu descobri uma coisa, enquanto a Cristina abraça ali, de falar para vocês, que aquele que não sabia resolver os problemas, agora até o maior problema eu sei resolver, que é o problema da morte. Diz que tem uma frase, né? Diz assim, tudo é resolvível, menos a morte, né? Tudo tem solução, menos a morte. Eu quero dizer que Jesus resolveu o problema da morte. E Ele está aqui hoje. Os outros problemas são menores, né? Eu só vou fazer uma oração para encerramento. Eu vou fazer uma oração abençoando a decisão de vocês, esse momento que vocês estão tendo agora, o seu momento com Deus. Nesse livrinho, pega esse próprio, eu dou sempre essa recomendação, anota a data de hoje. Daqui a alguns anos, você vai dizer, foi naquele dia. Não precisa anotar o nosso nome. Se lembre desse Deus que trabalhou na nossa vida e está trabalhando a partir de agora na vida de vocês. Então eu vou orar agora. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque Tu mexesse e mudasse todo o nosso destino, Senhor. E eu agora coloco nas Tuas mãos, Pai, no Teu altar, Senhor, cada pessoa aqui que veio aqui à frente, Senhor. Cada pessoa que tomou essa decisão, Senhor. E que esse dia, Pai, seja um dia que eles possam dizer que esse foi o dia antes de Cristo, o que ficou para trás é antes de Cristo, e o que está daqui para frente é depois de Cristo. Porque Tu, Jesus, Tu dividiste a contagem do tempo, Senhor.
em antes de Cristo e depois de Cristo. E isso aconteça na vida de cada um, Pai, como aconteceu na minha vida, da Cristina, da nossa família, de cada pessoa que já fez essa decisão anos atrás. O Zago, que nos dirigiu aqui, já fez há mais de 25 anos essa decisão, e eu vi a mudança na vida dele, eu conheço a família dele, eu conheço a família do meu irmão, as minhas sobrinhas, eu conheço a vida dos meus netos. Cada transformação, Pai, eu vi esse milagre, Senhor, e eu quero isso na vida de cada pessoa aqui, Senhor, que haja, Pai, muitos testemunhos, até de ser convidado aqui na Adonep para contar esses testemunhos. O Tarcísio está aqui, e um dia ele entrou num jantar e ele já hoje dá testemunho na Adonep. Então não é a primeira vez que uma pessoa vem nesse jantar e vai vir aqui. São centenas, são milhares de pessoas, homens e mulheres transformadas, que depois voltam aqui na Adonep sendo palestrante num jantar, Senhor. Então, Tu dá, capacita, Pai, dá sabedoria para eles resolverem os seus problemas, Senhor, sabendo que o problema da morte já foi resolvido. Lá na cruz Ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, Senhor. E eu venho abençoá-los com dons de sabedoria, dons de cura, dons de inteligência, dons de prosperidade, Senhor, que Tu venha dar prosperidade a cada um, mas não só financeira, em qualquer área da vida deles. E eu te peço isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Zago. Eu gostaria de contar uma curiosidade. Humberto, eu era cliente dele, na construtora que nós tínhamos. E uma vez ele foi fazer uma reunião lá no escritório de um projeto que nós estávamos tocando, e antes das preliminares de projeto, ele disse, conversando assim, eu tenho diabetes, e começou a falar de diabetes. Eu saí da sala, eu já era convertido, eu saí muito triste, e cheguei em casa, falei para a Laura, tem um amigo meu, um cara novo, inteligente, super próspero, tudo isso que ele contou, a gente notava, com diabetes, vamos orar por ele? E começamos a orar, 5 anos antes dele converter. E outra curiosidade, eles tinham uma loja ali no shopping Iguatemi, na entrada do Renner, mas quem vem do estacionamento do térreo, tinha uma vitrine que abria para aquele corredor. E sempre tinha gente cantando samba e não sei o que e tal. E a Laura, ela parava naquela vitrine e botava a mão. Um dia, eu me emociono, um dia eu vou ouvir cantar louvores aqui. Eles fecharam a loja cantando louvores ali. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E isso que nós vimos aqui hoje é nada mais, nada menos do que o amor de Deus, o amor que Ele tem por cada um de nós, individualmente, independentemente do que somos. Nós somos, em primeiro lugar, criação perfeita de Deus. E somos perfeitos porque Ele nos criou. Parece redundante, mas nesse ciclo nós vivemos a nossa vida da melhor maneira possível. Vocês que fizeram essa decisão hoje, saibam, tem um divisor de águas na vida de vocês, como Humberto falou. De hoje em diante, nunca mais será como foi antigamente. E o Zago entrou no jantar como vocês, fez essa decisão com vocês, e hoje ele é palestrante em jantares, presidente do capítulo, né? Então hoje é líder da Adonep e entrou aqui como vocês estão entrando, conhecendo, fazendo essa aliança. Talvez eu tenha entrado descrédulo, viu? Mas eu saí de lá crendo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de vocês, que tenham um excelente ano, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Em março estaremos de volta com uma nova direção, e com a nova direção pessoal, porém com a mesma direção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, vamos servir de sobremesa e vamos confraternizar. Obrigado.